Eu queria que você escrevesse aqui no seu comentário, preste atenção à pergunta. O nosso culto é assim, é para você participar, tá? Para você abrir a sua mente. Hoje você é livre para você expressar o seu entendimento. Você é livre para servir a Cristo de fato e de verdade. Então, o que você entende por liberdade? Porque é exatamente sobre isto que nós vamos pregar nessa noite. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Isso está escrito no livro de Gálatas, no capítulo 5. E é isso que nós vamos... A mensagem é essa. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O que você entende por isto? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Como alcançar essa liberdade? Como ser livre? Porque o texto ele é bem claro. Eu vou ler o texto aqui na íntegra para você. Diz assim, o título aqui dessa passagem é o seguinte: ou a lei ou a Cristo. Gálatas capítulo 5, no versículo 1, diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Então, vamos entender isso aqui para você comentar. O texto é bem claro. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Se Ele nos libertou, é porque éramos escravos. Isso aqui está bem claro. Se Ele nos libertou, é porque todos nós, eu, você, éramos escravos. Éramos escravos. Agora, como que nós alcançamos essa liberdade? Como seremos livres de verdade? Se a Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, o que você entende dessa mensagem? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Por favor, toda a igreja, 2 minutos para você comentar aí, para a gente começar a nossa mensagem. Sobre isto, nós vamos falar exatamente sobre isto. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Escreva aí, por favor. A dona Laudicea Medeiros: estou precisando de oração. E o irmão meu Pedro Raimundo de Souza: vamos orar sim, tá, filha? No final aqui da mensagem, nós vamos orar por você e sua família, tá bom? A dona Leni Eusébio: poxa vida, que saudade, dona Leni. Nós vamos preparar um culto aqui, num salão de festas aqui na casa da FIA, que é membro aqui da nossa igreja. E eu quero que a senhora esteja com a gente, tá bom, dona Lenir? Eu só estou vendo aqui virar um mês para a gente ver, se organizar para a senhora estar com a gente e a sua família, tá bom? A senhora, a dona Fátima, a dona Eulália, para estar junto aqui com a gente, tá? A gente está com muita saudade da senhora aí. Que Deus abençoe, tá bom? Dona Leni Eusébio e toda a sua família, suas filhas, seu marido, que Deus abençoe. Escreva no seu comentário aí, por favor. O que você entende dessa passagem? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Escreva no seu comentário, para a gente começar aqui na nossa mensagem, que vai ser muito importante. Se você entender, se você abrir a tua mente para esta mensagem, você vai entender claramente qual é, para a tua vida, a boa e a perfeita vontade de Deus. Tá bom? Essa liberdade, só existe uma forma para que sejamos verdadeiramente livres.
para que possamos deixar de ser escravos. Porque a Bíblia é bem clara em relação a isso. Então, escreva no seu comentário aí. O que você entende sobre isto? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Escreva no seu comentário. Por favor, faça isso. No nome do Senhor Jesus, escreva nos seus comentários aí. E outra coisa, compartilhe esse vídeo. Compartilhe. Se você conhece alguém que ainda está vivendo cega espiritualmente, para os obreiros, membros, para os seus familiares, para os seus amigos, compartilhe. Faça com que o verdadeiro evangelho possa chegar aos 4 cantos dessa terra. Esse é o nosso dever. Compartilhe nos grupos. Quando eu terminar aqui, eu vou sair compartilhando esse vídeo, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai falar e vai libertar aqueles que ainda estão escravizados pelo jugo da mentira e de toda hipocrisia que, infelizmente, nós estamos vivendo nos últimos dias. Então, vamos começar aqui a nossa mensagem. Vamos lá. Gálatas capítulo 5. Enquanto isso, você vai escrevendo aí, tá? E enquanto eu vou pregando aqui, vai falando nos seus comentários aí, tá? Diz assim, vamos ler. Para a liberdade, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Você vê que aquele que é liberto da escravidão, ele pode novamente voltar a ser escravo. A gente tem que entender a mensagem. Primeiramente, é bem claro, eu e você, todos nós, éramos escravos. E Cristo nos libertou dessa escravidão. Mas para que possamos continuar livres dessa escravidão, devemos permanecer firmes. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E não submetais de novo ao jugo da escravidão. Agora, pense comigo. Nós éramos escravos de quê? O que praticávamos ou como vivíamos que nos tornou escravo? E é exatamente isso que as pessoas têm que entender, o que realmente é a mensagem da cruz. A cruz é a nossa libertação. Porque qual o significado da morte de Cristo na cruz? E você veja que é uma cegueira espiritual tão grande que muitos buscam na cruz a cura de uma enfermidade. A cegueira espiritual, ela é tão grande que muitos buscam na cruz a libertação de um vício ou a salvação da família. Muitos buscam na cruz riquezas. Só que a cruz é a nossa liberdade. Agora, liberdade de quê? Nós éramos escravos de quê? Ou de quem? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Todos nós éramos escravos do pecado. E por causa disso, todos nós estávamos sujeitos à morte. Eu estou falando aqui da morte espiritual. E só para você ter uma ideia da importância do que nós estamos falando aqui,
após a queda de Adão, todo homem que foi nascendo após Adão, após o pecado, a queda de Adão e Eva e a prática do pecado, todo homem nascia e ele tinha um destino. Essa história que as pessoas são ensinadas nas religiões e principalmente no meio evangélico, porque antigamente eu pensava que as pessoas mais cegas espirituais eram os católicos, os espíritas, os macumbeiros. Só que hoje nós sabemos que a maior cegueira está no meio evangélico. As pessoas mais cegas espiritualmente se encontram no meio evangélico. E muitos são ensinados que eles nasceram para vencer, que Deus te escolheu, você nasceu para vencer, você é um vencedor. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina e nos mostra. Após a queda de Adão, todo o homem nascia e tinha um destino. E esse destino era a condenação por causa dos seus pecados. Então todos nós éramos escravos do pecado. Agora você entende por que Deus, por que o Pai, ele teve que enviar o seu Filho para morrer na cruz. Porque a cruz, a morte de Cristo na cruz, o sangue que Cristo derramou na cruz, o seu sacrifício, pagou uma dívida que eu tinha, que você tinha, que era uma dívida impagável. E ainda que eu me arrependesse dos meus pecados, mas logo após do arrependimento, eu voltaria a pecar. E não é isso que acontece hoje. Você comete um erro, você se arrepende, mas logo após você peca novamente. Porque essa hoje é a natureza humana. Não tem como a gente fugir disso. E a morte de Cristo na cruz fez com que esta dívida que eu tinha, que você tinha, ela fosse paga. Era uma dívida impagável. E a minha alma, a sua alma, estava condenada. Mas por causa da cruz, você veja, a cruz é algo tão forte. A morte de Cristo na cruz é algo tão forte que Satanás, ele fez de tudo para matar Cristo. É só você ver, você lê os evangelhos. Jesus, ainda criança, o rei Herodes queria matar, tanto que ordenou a matança dos inocentes e mataram todas as crianças daquela época. Depois, ele usou várias pessoas para prendê-lo, para tentar matá-lo, e não conseguiu. Só que quando Cristo ele estava crucificado na cruz, Satanás fez de tudo para que Cristo não morresse. Quando Cristo estava na cruz, a pressão foi grande para ele não morrer. Porque se ele morresse antes da cruz, a sua morte não valeria nada. Porque os nossos pecados teriam que ser pagos na cruz. E quando você lê o Salmo 22, que fala exatamente da crucificação, leia o Salmo 22. E ali mostra toda a pressão, porque na hora da crucificação, gente,
O céu estava ali e o inferno também. O exército celestial estava ali e o exército infernal também estava ali. Houve uma pressão enorme sobre Cristo. E tem um detalhe que não pode passar desapercebido. Jesus estava ali como homem. Ele é Deus, mas ele estava ali como homem. Então a pressão que estava sobre ele ali, para que na cruz ele não morresse, porque se ele quisesse sair, ele sairia. Porque mesmo estando ali como homem, ele é Deus. E bastava simplesmente uma palavra e o céu inteiro desceria em seu favor. Ele morreu porque quis. Ele não era obrigado. Ele fez porque quis. Ele fez porque quis. Porque ele nos amou. E é isso que diz o Evangelho de João. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Cristo pagou a minha dívida. Eu estou perdoado. Você está perdoado. E abra sua mente para isso. A minha dívida está paga. Os pecados que eu cometi de hoje para trás estão pagos. Ninguém pode me acusar. Os pecados que eu e você cometemos hoje, porque nós pecamos hoje, eles também estão perdoados. Os pecados que eu e você vamos cometer amanhã, eles também não têm mais poder sobre você. Talvez você diz o seguinte: pastor, e a morte física? Por que nós morremos? Por que nós morremos? Porque nós pecamos. E mesmo Cristo na cruz tendo nos perdoado, Ele tendo nos perdoado, a morte física, ela existe porque já pecamos. E ainda que a partir de hoje eu não cometa pecado mais nenhum, ainda assim eu estou sujeito à morte física, porque um dia eu já pequei. Tá dando para você entender? Nós estamos livres da morte espiritual, que é a verdadeira morte. Mas a morte física não. Por causa dos nossos pecados. E isso é bem fácil de você entender. Volta lá atrás. Na época de Adão, quantos anos Adão viveu? Quase 1000 anos. Quantos anos Matusalém viveu? Noé viveu? Os primeiros homens, eles viviam 700 anos, 1000 anos, 500 anos. Por quê? Porque o pecado ainda não havia se multiplicado como é nos dias de hoje. E naquela época, os primeiros homens, mesmo Adão, gente, ele morava e vivia, ele estava ligado à fonte, à árvore da vida. A árvore da vida é Cristo. Eles se alimentavam da fonte. E quando eles começaram a pecar, eles foram se distanciando da fonte, da árvore da vida, que é Cristo. E quanto mais eles pecavam, menos anos de vida eles tinham. Eu estou explicando de uma maneira bem clara para você entender a realidade do que aconteceu e o que acontecia no passado. Então, mesmo Adão tendo pecado, ele estava ligado à fonte, que era a árvore da vida.
E ele viveu quase 1000 anos. E os outros homens também, os primeiros homens. Porque de alguma forma eles estavam perto da fonte, que é Cristo. Só que a humanidade foi se multiplicando o seu pecado. E quando chegou na época de Noé, Deus ele deu um basta. De Noé para trás, os homens viviam 200, 300, 400, 500, 700 anos. É só você ler o início da Bíblia. Só que quando chegou em Noé, Deus ele disse o seguinte: olha, a partir de hoje, os anos de vida do homem será de 120 anos. Você vê que diminuiu drasticamente. De 1000 anos, de 700 anos, Deus diminuiu para 120 anos. Só que a humanidade não aprendeu, o homem não aprendeu. E o pecado se multiplicou de tal maneira que Deus ele baixou mais ainda os anos de vida do homem. E a Bíblia diz que os anos de vida do homem, isso está escrito no livro de Salmos, serão de 70 anos. E o que passa disso é cansaço e enfado. Tudo por causa do pecado. Gente, o pecado engana, ele destrói, escraviza. Então todos nós éramos escravos do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado, ainda que venhamos a pecar. Mas nós temos um advogado, que a Bíblia diz que ele está à direita do Pai e intercede por nós. Cristo, nesse momento, ele intercede por nós. E tem algo que você precisa entender. Você quer ver uma coisa? Aonde você acha que o diabo está nesse momento? Hein, pessoal? Vamos participar aí do culto. Cristo, ele está intercedendo por nós. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Cristo, ele está à direita, ele está sentado à direita do Deus Pai e intercede por nós. Agora, o que é que o diabo está fazendo agora? As pessoas são ensinadas simplesmente que o diabo põe a doença, que quer destruir a vida dela, quer destruir o casamento, mas verdadeiramente, o que é que Satanás está fazendo agora? Hein, gente? O que é que Satanás está fazendo agora? No livro de Apocalipse, capítulo 12, a Bíblia diz que foi expulso o dragão, a antiga serpente, o qual nos acusava de dia e noite diante do trono do Cordeiro. Você sabe o que é que Satanás está fazendo agora? Ele está me acusando. Ele está te acusando. Porque ele quer nos condenar. E Cristo, por sua vez, por outro lado, ele está intercedendo por nós. Tem uma passagem muito bacana no livro de Zacarias, que fala sobre, eu não sei se você já leu essa passagem, fala sobre o sumo sacerdote Josué. A Bíblia diz que o sumo sacerdote Josué não é o Josué que foi o sucessor de Moisés, é outro. Ele estava à direita de Deus, quer dizer, ele estava diante de Deus, e Satanás estava à sua direita para lhe impor, para lhe acusar. Olha o exemplo, é um exemplo claro do que é a realidade do mundo espiritual que nós vivemos. Cristo, você não está vendo, mas ele está intercedendo por você. Satanás, você não está vendo, mas ele está te acusando. Ele está te acusando. Não importa se você pecou ou não, ele está te acusando.
Então Josué estava ali na presença de Deus e Satanás estava para lhe impor, para lhe acusar. É exatamente isso que acontece nos dias de hoje, gente. Pode ter certeza que nesse momento ele está te acusando. Ele deseja colocar uma doença na pessoa? Sim, porque ele quer ver a pessoa sofrer. Ele deseja destruir um casamento? Sim. Ele coloca um vício? Sim, existem vários problemas que existe por trás uma atuação diabólica. Mas o alvo principal de Satanás é a nossa alma, é a nossa condenação. E é por isso que a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, 24 horas por dia, procurando uma presa para tragar. É exatamente isso. É exatamente isso. Então Cristo nos libertou. Você é livre. Todas as cadeias que te aprisionava, a mentira, o pecado, a idolatria, o vício, a prostituição, a mentira, você está liberto de tudo isso. Não importa quais foram os seus pecados, eles estão perdoados. Que maravilha, hein? Que bom! Nós estamos perdoados. Tenha certeza disso. Você está perdoado, você está livre de todas as cadeias que te aprisionavam. E diz mais assim a Bíblia, olha só. Eu, Paulo, versículo 2, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Agora isso aqui, gente, eu vou tentar explicar da melhor maneira possível isso aqui. Tá bom? Você sabe que no livro de Atos, o apóstolo Paulo, ele resistiu a Pedro. Porque Pedro, mesmo sendo o grande apóstolo que foi, a sua mente não estava aberta para aquilo que Cristo fez na cruz. Porque Pedro, o apóstolo Pedro, ele queria pregar o evangelho de Cristo simplesmente para os judeus. Ele queria salvar o seu povo, os judeus. E ele queria também, ele continuou pregando o evangelho e praticando a lei. Tanto que cada pessoa que abraçava a fé, ele era circuncidado. Ou nascia uma criança do meio cristão, ele era circuncidado. E o apóstolo Paulo, que é o apóstolo da igreja, ele não aceitava isso. Porque uma vez Cristo na cruz, foi a liberdade de tudo isso. A lei é o pecado. Porque ninguém consegue praticar a lei na sua totalidade. E aquele que quer viver sob o jugo da lei ou debaixo da lei, ele tem que praticar toda a lei. E ele não pode cair em nenhum dos 10 mandamentos. Ele pode praticar os 9 mandamentos. Mas se ele errar em um, ele será condenado em todos os 10. E Cristo, ele nos libertou disso. Claro, nós sabemos que hoje nós também praticamos a lei, mas nós não somos salvos por ela. Você quer ver uma coisa? Qual o primeiro mandamento da lei? Honrar o Senhor teu Deus. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento da lei.
Qual o mandamento que Cristo nos ordenou? Ele só mudou algumas palavras, mas é o primeiro mandamento da lei: amar a Deus sobre todas as coisas, e ele acrescentou: e o teu próximo como a ti mesmo. Então, a verdade é, para você entender, nós também praticamos muitas coisas da lei, mas nós sabemos que nós não somos salvos por ela. Nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo na cruz. E é exatamente o que o apóstolo Paulo disse: pela graça sois salvos. E isso não depende de vós, é dom de Deus. E só para você entender a lei ou a graça, na lei, as pessoas eram salvas pelas obras. Entenda isso. Na graça, nós não somos salvos pelas obras. As nossas obras não nos salvam. Nós somos salvos por causa de Cristo. Nós somos perdoados por causa de Cristo. E o apóstolo Paulo deixou bem claro: isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se vanglorie. Então, eu sou salvo, ou essa graça me alcançou, não porque eu mereça, mas foi um favor que Cristo me concedeu na cruz. Porque se assim não fosse, eu não seria salvo, e nem você. Porque eu te pergunto, qual de nós que estamos aqui participando desse culto merecemos ser salvos? Por favor, me diga aí. Nós merecemos ser salvos, gente? Porque quantos pecados já cometemos? Não é verdade? Quantas vezes pedimos perdão e depois pecamos novamente? Hein, gente? Quantas vezes? Nós não merecemos absolutamente nada. E se Cristo ele não morresse na cruz, toda a humanidade estaria condenada. Você está livre da escravidão. Os seus pecados não podem mais te condenar. Eu vou ler algo para você aqui. Abra a tua Bíblia no livro de Romanos. Deixa eu ler isso aqui para você, só para provar o que eu estou te falando aqui é verdade. Romanos, deixa eu ver aqui. Está aqui. Romanos capítulo 8, no versículo 31. Deixa eu ler para você. Diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Agora presta atenção nisso aqui, gente. Igreja, abra a tua mente. Olha o que diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Você é justificado por Cristo. É Deus quem te justifica, através do seu Filho. Quem os condenará? Nossa, gente, que maravilha! Que mensagem! Olha só, quem nos condenará? Quem pode te condenar? Quem pode apontar o dedo para você? Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus. Eu não falei para você? E também intercede por nós. Digam graças a Deus. Que maravilha! Agradeça a Deus nos seus comentários aí.
Porque Cristo é quem te justifica. Não tem ninguém, não tem diabo que possa te condenar. Porque é Cristo Jesus quem te justifica. Ele intercede por você. Ele está nesse momento à direita de Deus, intercedendo por você. Essa é a grande verdade. Esse é o Evangelho. O mundo que é jaz do maligno, as pessoas olham para os outros com um olhar de condenação, não é verdade? Porque a mente deles, eles têm a mente de Satanás. E é isso que o diabo faz, ele condena. Mas a Bíblia diz: quem nos condenará? Ninguém, gente. Porque Cristo, ele nos justifica, ele nos santifica. É exatamente isso. E você sabe, para encerrar aqui essa mensagem, porque eu vou encerrar aqui, porque eu vou falar uma coisa para você, gente. Por mim, eu passaria a noite toda pregando aqui para você. E não falta palavra. Você que é acostumado a participar dos nossos vídeos, você sabe. Eu prego 1 hora, 2 horas, 5 horas e não falta palavra. Você pode ter certeza. Mas eu quero encerrar essa mensagem aqui falando algo muito bacana. Só existe uma maneira de realmente sermos livres. E não é só livres do pecado, que é a maior liberdade, mas livre também da mentira, do engano. Porque, infelizmente, nós estamos vivendo os dias mais difíceis. Desde quando deu início à humanidade? O pecado hoje está de uma forma tal, a maldade hoje está de tal maneira que não tem como, em palavras, a gente explicar aqui para você. A mentira, o engano é tão grande. Isso tudo mostra que Cristo está às portas. E eu não estou falando da mentira, do engano do mundo. Eu estou falando da mentira, do engano do meio evangélico. Só existe uma maneira para você se libertar, de você deixar de ser escravo. Escravo do pecado, escravo da religião, escravo da mentira. Só existe uma maneira. Abra a tua Bíblia no livro de Romanos. Vamos só ler isso aqui para a gente encerrar. Se você não fizer isso aqui, não adianta, gente. Não adianta. Você quer ser livre, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Você quer ser livre? Olha o que a Bíblia diz. Romanos capítulo 12, no versículo 2. Diz assim: e não vos conformeis com este mundo. Em outras traduções fala este século. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, isso aqui é muito grande. Você quer ser livre? Você quer ser livre? Então você tem que ter a mente de Cristo. Não vos conformei-vos com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A sua mente tem que se libertar, gente. A escravidão está aqui na sua mente.
As pessoas são escravas na mente delas. E enquanto elas não se libertarem e elas não ter a mente de Cristo na sua mente, elas permanecerão escravas. É por isso que você vê tanta gente se dobrando diante de uma imagem, porque ela é escrava. Ela não tem a mente de Cristo. Você católico que me ouve aqui, se liberte. Não vos conformei-vos, quer dizer, se revolte contra esse sistema, se revolte contra o molde deste mundo e renove a sua mente. Tire essa mente velha, essa mente de idolatria, e receba a mente de Cristo em você. É por isso que tem tanta gente lotando os templos religiosos atrás de milagres, atrás de riquezas, porque a sua mente, ela é escravizada na sua mente, a sua mente é escrava desse sistema e não permite que ela conheça o verdadeiro evangelho. Porque para ela conhecer o verdadeiro evangelho, ela tem que se libertar, ela tem que deixar de ser escrava, ela tem que ter a mente de Cristo, ela tem que se revoltar e se levantar contra a mentira, contra o engano, contra esse sistema que tem escravizado ela há anos e anos. Quantos evangélicos estão dobrados diante de uma arca nesse momento, porque são escravos? A mente dela é escravizada. Quantos evangélicos estão orando com um manto na mão, tem o mezuzá atrás da porta, só sai de casa se ungir? Porque você é escravo. Você acha que é livre, mas você é escravo. Escravo de uma religião, escravo de um sistema que no final de tudo vai condenar a tua alma. Porque é assim que o diabo trabalha. Ele escraviza para depois condená-la e para você se libertar, para que a morte de Cristo na cruz tenha valor para você. Você tem que mudar isso aqui, ó. A sua mente. Se liberte. Liberte a sua mente. Você católico, eu sei que você, desde quando você nasceu e você se entende por gente, você aprendeu a idolatrar a Maria, a Aparecida, o São José. Eu sei que você aprendeu, você cresceu aprendendo e convivendo nessa idolatria. Seus avós eram idólatras, os seus pais são idólatras e você é idólatra. Mas você acha que não é, mas você é. Se liberte. Se liberte. Não vos conformei-vos com este século. Se liberte dessa idolatria. Receba a mente de Cristo na sua vida, na sua mente. E adore ao único Senhor e Salvador, aquele que morreu na cruz para te salvar. Você que me ouve, você evangélico, você que me ouve, você que bate no peito e se orgulha da sua igreja, da sua denominação, você que diz eu sou a universal, você é escravo. Sabe por que você tem uma arca na sua casa e você ora diante dela? Você dobra o joelho, você faz pedido, achando que Deus está ali dentro, porque você é escravo. Escravo da sua religião, da sua instituição, escravo dos seus líderes, que têm uma mente totalmente diabólica, que são escravos de si mesmo. E é por isso que você não consegue enxergar a verdade e o verdadeiro evangelho. Se revolte, se levante contra isso. Você é idólatra e você não sabe.
Você não precisa de arca, você não precisa de descarrego. Sabe por que você depende de uma oração forte? Porque você é escravo. Sabe por que você depende de um manto? Porque você é escravo. Sabe por que você depende de passar em cima de um vale de sal? Porque você é escravo. Sabe por que você depende de uma campanha para alcançar algum milagre? Porque você é escravo. Você sabe por que você depende da fogueira santa? Porque você é escravo. Porque a partir do momento que você receber a mente de Cristo, você se liberta de tudo isso. E você vai entender que você não precisa de um santo, de uma arca, de um mezuzá, de uma fogueira santa, de uma campanha. Você só precisa crer. Você só precisa crer. Porque foi isso que Cristo disse. Que tudo é possível àquele que crer. Você quer ser curado? Apenas creia. Você quer uma libertação? Apenas creia. Você quer salvar o seu casamento? Apenas creia. Você quer prosperar? Creia. E também toma vergonha, para de preguiça e vai trabalhar, vai à luta. Porque o trabalhador é digno do seu salário. Se liberte. Seja livre. Arranque dos seus olhos essa escama diabólica que não deixa você enxergar. Seja livre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Quinta-feira, nós vamos continuar falando sobre isso. Eu gostaria que todos estivessem aqui comigo quinta-feira, às 20 horas. Eu quero, nesse momento, fazer uma oração. Eu quero orar. Eu quero clamar a Deus em seu favor. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua família. Eu quero orar porque às vezes a gente fala. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Antes de eu começar a orar, você sabia que é muito mais fácil? Deixa eu tomar uma água aqui. Você sabia que é muito mais fácil o católico reconhecer que é idólatra e largar o seu santo? É muito mais fácil o macumbeiro ele reconhecer que ele está servindo ao diabo e abandonar aquilo do que um evangélico que vive nesse sistema podre e mentiroso, principalmente esses que pregam a teologia da prosperidade. É muito mais fácil um católico reconhecer e abandonar a idolatria, do macumbeiro abandonar a macumba, do que os evangélicos abandonar essa prática que eles vivem hoje. É mais fácil o católico abandonar a Aparecida do que o evangélico que se diz ser de Deus, com o orgulho é tão grande, do que ele abandonar a arca que ele tem em casa. É muito mais fácil o macumbeiro abandonar a macumba do que você abandonar toda a prática que é ensinado dentro da sua instituição. É mais fácil o católico abandonar a idolatria, o santo dele, do que talvez você deixar de praticar e participar da fogueira santa. E de outras práticas mais. É mais fácil o católico arrancar a Aparecida da sua parede do que você arrancar o mezuzá, o manto, ou tirar o azeite, o sal de dentro da tua casa. Infelizmente,
é a pura realidade. Isso me faz entender uma coisa, que é triste o que eu vou dizer para você. Os maiores endemoniados não são os católicos, nem os macumbeiros, que recebem os espíritos. Os maiores endemoniados estão no meio evangélico. É isso mesmo, é você que está me ouvindo. É bom você abrir bem os seus ouvidos. Os maiores endemoniados se encontram no meio evangélico. São aqueles que têm negado a cruz. São aqueles que têm anulado o sacrifício de Cristo na cruz. São aqueles que têm abraçado esse sistema diabólico. E principalmente você, que está em cima do altar, levando para o povo outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo. Vocês sim, são os maiores endemoniados que existem. E vocês vão pagar por isso. Isso você pode ter certeza. Tão certo como o ar que você respira, você vai dar conta. E pode ter certeza, vai ser caro. Porque você está fazendo isso em plena consciência. Os membros estão sendo enganados por vários motivos, mas também irão pagar pelo que eles estão cometendo. Mas você que é líder, você que é pastor, que é bispo, você que é líder da instituição, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Seria muito melhor você nunca tivesse nascido. Porque você tem fechado o reino dos céus para várias pessoas que poderiam ser salvas. Vamos orar, gente? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Deixa eu colocar aqui um fundo musical. Prepare o seu coração aí para a gente orar. Nós vamos orar agora. Vamos orar. Chame a sua esposa, os seus filhos. Vamos orar. Vamos entregar a nossa vida nas mãos de Deus. E você que me ouve aqui, você está passando por momentos difíceis, problema de saúde, problemas financeiros. Gente, creia, porque o Espírito Santo, ele vai te honrar, ele vai te abençoar. E você que me ouve aqui, e você está se sentindo fraco, desanimado, abatido, se levante, porque Deus, ele está contigo. Vamos orar, gente. Nesse momento, feche os seus olhos. Aonde quer que você esteja, pare tudo que você está fazendo e vamos falar com o nosso Pai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, como é bom estar na Tua presença, meu Pai. Como é bom estar reunido com a Tua igreja, com os Teus filhos, com o Teu povo, meu Pai. E melhor ainda é saber que ninguém pode nos condenar, porque o Senhor já nos perdoou por todos os nossos pecados. Não existe mais condenação. O Teu sangue nos lava, nos purifica. E como é bom saber que nós não somos salvos por nós mesmos, pelas nossas obras, porque nós não temos e nem merecemos
tão grande e maravilhosa salvação. Mas somos salvos por Ti, meu Pai, pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu poder. Ó Espírito Santo, como é bom saber disso, meu Pai. Senhor, quantos anos nós vivemos escravizados. É verdade, meu Pai. Éramos escravos de nós mesmos, dos nossos pecados. O nosso fim seria a condenação, a morte. Mas que grande amor, que o Senhor nos amou, que deu seu Filho para nos salvar. Estamos livres, não somos mais escravos dos nossos pecados, ainda que continuamos pecando, mas não somos escravos, porque o Senhor nos libertou. Fora disso, meu Pai, estamos livres também de todo engano, de toda mentira que todos nós um dia já vivemos. Nós já praticamos tantas coisas, meu Pai, pensando que era para Te servir, para Te agradar. Nós já tivemos dentro de casa uma arca, uma imagem, um manto. Já participamos de campanhas, de revelações, de fogueiras santas, achando que era a Tua vontade, achando que estávamos usando a nossa fé. Sabe por que fazíamos tudo isso, meu Pai? Porque éramos escravos. A nossa mente estava presa, a nossa mente era escrava de um sistema podre, diabólico, de um sistema falido, que tem levado multidões para o inferno. Escravos de líderes diabólicos, com uma mente diabólica, que só pensa em riqueza, em poder. Mas hoje, meu Pai, nós temos a mente de Cristo. Que maravilha! Isso não faz mais parte da nossa vida, meu Pai. Nós não precisamos de arca, de santo, de campanha para crer e para alcançar algum milagre. Pelo contrário, nós falamos contigo, Senhor, porque o Senhor nos ouve, nos atende. Se precisamos de milagres, pedimos diretamente ao Senhor e o Senhor nos concede. E é isso que te pedimos agora, meu Pai. Visita o Teu povo, a Tua igreja. Se tem alguém doente, não importa a doença que ela seja curada neste momento, meu Pai. Arranca toda dor, todo câncer, toda enfermidade, e que essa pessoa seja curada em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, alcança cada lar, cada casamento, cada filho, cada família, e que todos sejam libertos dos vícios, das drogas, das brigas. Senhor, derrama a Tua presença em cada lar, em cada família. Ó Espírito Santo, abre as portas para este pai de família, para esta mãe, que toda a Tua igreja, que todo o Teu povo possa ter condição de viver uma vida digna. Meu Pai, abre as portas, Senhor, abre os céus, e que a Tua bênção esteja sobre a vida de todos, meu Pai, porque é pela fé que nós Te pedimos nesse momento. Abençoa, faz um milagre naquele que precisa de um milagre, derrama as Tuas bênçãos naquele que necessita das Tuas bênçãos, abre as portas, transforma, muda, levanta, edifica, exalta, faz a Tua vontade, meu Pai, prevalecer nas nossas vidas. Espírito Santo, eu Te peço nesse momento, pelos obreiros, pelos membros,
por aqueles que vivem escravizados, meu Pai. Senhor, alcança, liberta, que a Tua graça alcance essa gente, meu Pai. E assim como o Senhor nos alcançou e nos libertou, alcança essa gente e liberta, para que eles sejam livres, como hoje nós somos, para Te servir, meu Pai. Senhor, essa pessoa que saiu, que se libertou desse sistema já, ela já despertou, mas ela se encontra tímida, sem saber o que fazer, sem direção, talvez se sentindo só, abandonada, esquecida. Ó Espírito Santo, abraça essa pessoa neste momento, meu Pai. Este que já fez a Tua obra, como obreiro, como pastor, não importa. Esse jovem evangelista, esse membro, que todos sejam alcançados pela Tua presença. Levanta essa pessoa que está caída, fortalece essa que está fraca. Ó Espírito Santo, Tu és o Senhor da igreja, meu Pai, o Senhor de todos nós. Então, guia os nossos passos e abençoa. Eu Te louvo, Senhor, eu Te agradeço por cada pessoa que participou e que ainda vai participar deste culto. Meu Deus, põe a Tua mão, guarda, nos livra deste mundo mau, nos livra deste mundo diabólico, nos livra, nos guarda deste mundo que o Senhor disse que jaz do maligno. Eu creio que a nossa vida, que a Tua igreja está em Tuas mãos. Eu Te louvo, Senhor, e Te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, que todos digam amém. E graças a Deus. Amém. Que maravilha! Você está curado. Você está liberto. E que esta palavra possa ter te fortalecido e que você permaneça na sua caminhada, porque o Espírito Santo ele está contigo. E para encerrar, agradeça a Deus nos seus comentários. Agradeça a Ele. Glorifique a Ele nos seus comentários pela liberdade que hoje você tem. Você é livre. Pela mente de Cristo que hoje você tem. Agradeça a Ele. Agradeça. Foi um prazer estar reunido com você aqui. Nós somos mais que uma igreja, não esqueça disso. Nós somos uma família. Nós somos o corpo de Cristo. E mais uma vez, compartilhe este vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Tá bom?